Hoje a gente mergulha numa história impressionante sobre integridade e até onde ela pode ser testada. A jornada de José é um verdadeiro drama, sabe? Cheia de traição, poder e, acima de tudo, uma esperança que parece que não se apaga, mesmo quando tudo, mas tudo mesmo está perdido. E aqui está a pergunta que guia tudo, né? O que acontece quando a gente faz a coisa certa, segue as regras, age com integridade e, mesmo assim, tudo dá errado? Essa pergunta é o coração da história de José. É um teste brutal para a resiliência e para a fé de qualquer um, não é mesmo? Bom, então vamos lá. A história começa no Egito. E aqui a gente conhece José, um jovem que foi vendido como escravo. Mas o impressionante é que, a partir do fundo do poço, ele começa uma subida assim, improvável, saindo do desespero total para uma posição de muita confiança. Pois é, mesmo na condição de escravo, não demorou muito para José se destacar. O texto sempre faz questão de dizer que o Senhor estava com ele, e parece que isso era a fonte de tudo. E claro, o mestre dele, Potifar, percebeu isso na hora. A competência do rapaz era simplesmente inegável. E essa confiança não era pouca coisa não, era total, 100%. Potifar simplesmente entregou o comando da casa inteira nas mãos de José. Tudo. A única preocupação do mestre era com a comida que ia para a mesa dele. Agora para e pensa, que nível de responsabilidade é esse para alguém que era tecnicamente um escravo? E de novo, essa frase, o Senhor estava com José. Isso aqui é tipo a âncora de toda a história, sabe? É a chave para entender não só o sucesso dele, mas principalmente a força que ele teve para aguentar o que vinha pela frente. Porque é nos momentos ruins que a gente vê do que essa força é feita. Só que como nem tudo são flores, junto com o sucesso veio uma provação. E que provação! A esposa do mestre dele começou a assediá-lo. E não foi uma vez só não, era algo diário. Uma tentação perigosíssima que podia colocar tudo, absolutamente tudo a perder. E a resposta do José aqui é uau! Diz muito sobre o caráter dele. Ele não diz só, não posso fazer isso com o meu chefe. Não, ele vai além. Como eu poderia fazer uma maldade dessas e pecar contra Deus? A lealdade dele era em primeiro lugar com a sua fé. A base da integridade dele era espiritual, e isso era inegociável. Muito bem. Agora segura, porque é aqui que essa demonstração de integridade toda acaba em desastre. É uma virada brusca e violenta na história. Rejeitada, a mulher de Potifar arma uma mentira. E que mentira cruel! Ela pega a capa que José deixou para trás ao fugir dela e usa aquilo como a prova do crime. Pensa na ironia. A prova da inocência dele, que era fugir da situação, vira a arma da traição contra ele. E pronto, a consequência é imediata e devastadora. A evidência era uma capa. A sentença? Prisão. Simples assim. A justiça simplesmente não existiu ali. A queda é absurda. Num piscar de olhos, José vai do cargo de maior confiança na casa de um homem poderoso para o fundo do poço, para a prisão do rei. E não era qualquer prisão, era onde ficavam os inimigos do faraó, o pior lugar possível. Mas, incrivelmente, a história não termina nessa escuridão. Mesmo lá no fundo do poço, algo notável começa a acontecer. Vamos ver como isso se desenrola. Olha ela aí de novo, a frase-chave. Mas o Senhor estava com José. Mesmo acorrentado, com uma acusação falsa nas costas, a história faz questão de frisar, ele não estava sozinho. E é daí que vinha a força para continuar. E aqui acontece uma coisa impressionante. É quase um déjà vu. Assim como aconteceu na casa de Potifar, o caráter e a competência de José brilham de novo, mesmo na prisão. O resultado? Ele ganha a confiança do chefe da prisão, que, adivinha só, coloca ele no comando de tudo lá dentro. O carcereiro nem se preocupava mais com nada porque sabia que José estava no controle. Então a prisão, que era para ser um lugar de fim de linha, vira o palco para o próximo ato da vida de José. E a gente precisa lembrar que, naquela época, sonhos eram levados muito a sério, vistos como mensagens divinas. E a habilidade de interpretar esses sonhos? Isso era um dom muito poderoso. É aí que entram dois novos personagens, e com eles, um baita mistério. E não eram prisioneiros quaisquer, não. Eram dois oficiais do alto escalão do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Pensa na importância. O copeiro provava a bebida do faraó, era um homem de confiança extrema. O padeiro era responsável por toda a comida. A chegada desses dois na mesma prisão que José, isso prepara o terreno para algo grande.
Aí, numa mesma noite, os dois têm sonhos super estranhos que os deixam muito perturbados. O copeiro sonha com uma videira, 3 ramos, usas, algo que parece bom. Já o padeiro sonha com cestos de pão na cabeça e pássaros comendo tudo. Um sonho bem mais sinistro. E o pior, ninguém ali tinha a menor ideia do que aquilo significava. E é aí que José entra em ação. Vendo a angústia dos dois, ele se aproxima. E olha a atitude dele. Ele não diz, eu sei interpretar. Ele diz, as interpretações não vêm de Deus? Por favor, me contem. De novo, ele aponta para sua fé como a fonte da habilidade e se coloca à disposição para ouvir. Bom, e aqui a gente chega no momento decisivo, o destino de 2 homens importantes e talvez a única chance de liberdade para José, tá tudo pendurado na interpretação que ele vai dar. E as interpretações de José são diretas e chocantes. Para o copeiro, a notícia é ótima. Em 3 dias, ele seria perdoado e voltaria ao seu posto. Já para o padeiro, a notícia era terrível. Em 3 dias, ele seria executado. Depois de dar essa boa notícia para o copeiro, José faz um único pedido, um apelo que vem do fundo da alma. Quando tudo estiver bem para você, por favor, lembra de mim. Era sua luz no fim do túnel, a sua única aposta para sair daquele lugar. E não é que acontece exatamente como José previu? 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro é solto e volta ao seu cargo. E o padeiro é executado. A interpretação de José foi 100% correta. Só que aí vem o golpe final. Aquele único pedido, aquela única esperança é ignorada. O copeiro, de volta à sua vida boa no palácio, simplesmente esquece de José. A promessa foi quebrada e José continua ali, abandonado na prisão. E isso nos traz de volta aquela pergunta do início, né? Pensa na situação. Traído, acusado injustamente e agora? Esquecido. Depois de fazer tudo certo, José chegou ao fundo do poço. O que será que acontece com a esperança de alguém que passa por tudo isso? O que resta? Bom, a história dele ainda não terminou.